O Clamor, com Márcia Martins. אשר ברא ששון ושמחה חתן וחיה גילה ורינה דיצה וחדווה אור יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה. Oh, glória a Deus! Esta é a música, o hino de entrada da noiva nos casamentos em Israel. Esse hino é famoso, né? Vem, vem, e este é o clamor do nosso coração. Vem, Jesus! Maranata, vem, Jesus! Todos nós estamos ansiando por aquele momento do nosso encontro com o noivo nos ares, quando ele vem finalmente buscar a sua noiva. E a noiva que está ansiosa pela vinda do noivo, ela se prepara, ela se adorna, não é? Ela coloca, né, se enfeita para o noivo, e nós sabemos que o nosso enfeite para o noivo são as nossas obras, não é? É fazer a vontade dele. Bom dia, Ismael Ambrosino, no Facebook, pessoal do Facebook, bom dia para você que está em casa. Segunda-feira, mais uma semana, vamos começando e vamos pulando. Segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, até o dia em que vamos, não é, chegar, alcançar o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Todos nós estamos a caminho, estamos na caminhada. Bom dia, Mateus Belmiro, Ivan Martins. Vamos caminhando juntos, não é? Vamos caminhando. Olha, às vezes nós estamos numa subida íngreme que exige muito esforço para subir, não é? Outras vezes estamos numa descida, às vezes, né, a descida ela chega a ser pior do que a subida, porque quando você sobe, né, sobe um monte, você tem um esforço adicional, mas você sabe que você vai chegar lá em cima e você vai ter aí uma recompensa, não é? Você chega lá em cima, tem aquela vista maravilhosa, mas quando você começa a descer, é mais duro, né? Parece que o tempo de descida, ele é muito maior do que o tempo de subida. Eu morei um tempo ali em Monte Verde, bem na fronteira de Minas com São Paulo, ali em Camanducaia. Você sobe, tem Monte Verde, ela é chamada Suíça Brasileira. É um lugar lindíssimo para você visitar, né? Uma natureza maravilhosa. Bom dia, Simone. Então, esse tempo em que eu estava ali, eu morava com uma amiga e a gente gostava. Sábado, né, era o dia que a gente, sábado ou domingo, subia a montanha, porque tinha várias opções. Você podia subir aquele monte pelo lado leste, pelo lado oeste, né? Haviam vários caminhos para você chegar lá em cima. Alguns mais difíceis, alguns menos difíceis. E eu me lembro especialmente de uma escalada que nós fizemos, subimos e chegamos lá em cima, aquela vista maravilhosa que você vê longe, não é? Aquela recompensa. Me sentei ali naquela pedra, mas logo nós vimos que estava se formando uma chuva que ia cair
uma tempestade ali, uma chuva forte. Bom dia, Inês. Então, e aquela chuva se preparando para cair, e aquele monte que nós subimos, é lógico, muitas árvores, mas muita pedra. Então, é perigosíssimo quando chove, é muito alto, né? Os raios, eles vêm diretamente atraídos por aquelas pedras, por aquelas árvores. É muito perigoso. Então, nós tratamos de descer. E fomos descendo. E fomos descendo. E fomos descendo. E nada da descida terminar. E a chuva começou a cair. Trovões, relâmpagos. E a gente acelerando o máximo que podia, né? Na subida, subimos com todo cuidado, né? Tem lugar especial para você colocar o pé, muita pedra, muito buraco. Gente, aquela descida, eu desci junto com a corrente das águas, né? Porque desceu aquele aguaceiro lá de cima, e um aguaceiro barrento, com muito barro, que você não podia mais ver aonde você estava pisando. E eu fui descendo, e tinha hora que você pisava e escorregava, você caía sentada naquela lama, e entrava aquela água cheia de barro dentro da sua roupa, dentro do seu sapato, no seu cabelo. E nós chegamos lá embaixo, né? Foi assim, uma aventura aquela descida. Eu até fiz um videozinho, falei, não, vamos fazer um videozinho aqui. Falei, olha só, né, onde é que nós nos metemos. Eu estava encharcada de lama, né? E pela graça de Deus, né, chegamos lá embaixo em segurança, sem pisar num buraco, sem torcer o pé, sem cair rolando, ou sem ser atingida por um raio, não é? E sendo que a descida exige muito mais do seu joelho, né? Vai impactando. Então, não é fácil, né? Descer, é preferível subir. Mas muitas vezes na nossa vida espiritual, às vezes estamos subindo um monte e às vezes estamos descendo para o vale. Não há como subir e ficar lá em cima, temos que descer, né? Outra vez que também foi uma grande aventura, assim, de subir e depois descer. Eu já contei isso para vocês uma vez, foi na China, né? Nós alcançamos uma cidade que se chama Xangri-Lá. Vocês já ouviram falar Xangri-Lá? Não é? É interessante que a pronúncia deles lá na China de Xangri-Lá é Shangri-La. Eles não falam R, é uma pronúncia diferente, né? É aquela terra, né, dos contos, né, que falam que é onde o paraíso perdido, onde você encontra o pote de ouro, né? Enfim, é aquela terra dos sonhos. Na verdade, é o sonho que eu comentei do paraíso. Pois essa Xangri-Lá, ela existe, ela é real. E nós, viajando ali no sul da Índia, nós estávamos na província ao sul, a província de Kunming, e o missionário que nos recebeu, ele preparou este passeio, não é? Passeio de missionário, porque foi uma viagem muito longa, né? Nós andamos de van e subimos a uma altitude, né? Que a maioria das pessoas, elas começam a passar mal naquela altitude, tem problema, começa a sair sangue pelo nariz. E Deus guardou a nossa equipe, que ninguém teve nada, e fomos subindo, e depois chegamos finalmente em Xangri-Lá. Pensávamos que tinha chegado? Não. Dali de Xangri-Lá, nós íamos conhecer a Meili Mountain, que é a montanha bonita, não é? Que ficava ainda no lugar mais alto, uma montanha que tinha uma das suas faces cheia de neve. E nós fomos, né? Fomos de van. Bom, para começar, quando a gente chegou em Xangri-Lá, já foi ali uma aventura. Foi uma aventura o lugar que a gente ficou, né? Só aqueles chineses, uma cultura excêntrica, né? E dormimos ali no dia seguinte, né? A comida, você nem me pergunta, porque também tudo muito diferente, ok? E subimos dali de van para um local mais avançado, que era aos pés da montanha Meili, né? Meili Mountain. E chegamos ali exaustos. Nós tínhamos, nesta viagem, passamos por lugares, né,
muito poeirentos, onde estavam sendo feitas obras na estrada, onde era um poeirão muito grande também, lugares muito secos, depois lugares de muita chuva. Olha, todo tipo de temperatura e clima nós passamos até chegar ali. E chegamos ao pé, finalmente, para subir no dia seguinte nesta montanha, na Meili Mountain. E tudo que eu queria era tomar um banho, era poder lavar meu cabelo. A gente estava imundo, né? Imundo daquela viagem. E aí chegamos naquele hotelzinho, né? Naquela pousada, não sei como chamar aquele lugar. E eu falei, eu preciso tomar um banho. E movimentei o pessoal, né, que tomava conta do lugar, porque eles falavam, que banho? Não, ninguém toma banho aqui, não. Falei, como? Eu preciso tomar um banho? Ah, não, mas a gente vai ver então. Aí arrumaram para mim 2 garrafas grandes, garrafas térmicas, né, com água quente, porque eles têm aquelas garrafas grandes de água quente para fazer chá, né? E lá eu fui com aquelas 2 garrafas, né, térmicas para o lugar que seria o banheiro, e tinha uma espécie de uma banheira, e um pouco longe da banheira tinha uma pia, né? E naquela pia saía um fio de água frio. E eu consegui uma canequinha, e eu parava a água fria na canequinha, né, até um certo ponto, e acrescentava um pouco de água quente da garrafa térmica, e voltava para dentro da banheira, porque ficava assim longe, né? Não tinha que sair da banheira para pegar a água. E eu consegui tomar um banho e lavar o meu cabelo naquelas condições, né? E eu saí vitoriosa. Falei, gente, consegui tomar um banho e lavar meu cabelo. Por quê? A maioria que fazia, usava guardanapinho de papel, esses guardanapo molhado, né? E tomava um banho assim, né, daquele guardanapinho molhado, de limpar bebê, né? Hello, Balasundaram. How are you? Nice to see you here, but I'm talking Portuguese. Okay, sorry. Here is good morning. Desculpem, queridos, vocês que estão me ouvindo, é porque entrou aqui o pastor Balasundaram, lá da Índia, né? Eu sei que ele entrou só para me ver, né? Então, eu falei um olá para ele. Muito bem, porque nós não estamos falando de Índia, nós estamos hoje na China. E, então, no dia seguinte, né, eu fiquei muito bem de conseguir tomar aquele pequeno banho, e era dia de subir a Meili Mountain. E então andamos mais um tanto, né, de van, e estacionamos no pé ali daquele local e começamos a nossa jornada. Andamos um tanto a pé, subindo, né, e havia um rio, e nós fomos vendo aquele rio cada vez menor lá embaixo, porque nós fomos subindo, depois de um certo ponto, tinha uma parada e nós tínhamos que subir no cavalo. Íamos a cavalo, né, montanha acima, montanha muito íngreme. E ia uma criança puxando a rédea do cavalo de cada um de nós, e uma criança, super acostumados, né? E a gente morrendo de medo. Porque quando o cavalo, né, ia subir, às vezes deslizava a pata dele na pedra, aquele caminho muito, né, estreito, com aquela pirambeira, aquele pequeno rio lá embaixo, e fomos subindo, e tinha uma senhora muito gorda, né, que o cavalo, coitado, não estava aguentando mais carregá-la. Até que chegamos num certo ponto, nós descemos do cavalo, porque tinha que atravessar uma ponte, e não dava para atravessar aquela ponte com o cavalo. E o cavalo, então, esperava a gente do outro lado, né, do caminho. A gente seguia, então, mais um trecho a pé. E depois você voltava para o cavalo e continuava subindo. Até que chegamos, né, num local onde você ia subindo a pé, uma escadaria imensa, né, de uma estrutura toda de madeira, que ladeava a encosta dessa montanha, da Meili Mountain. E nós fomos, então, subindo os degraus, só que nem todos conseguimos chegar, né, no último patamar, lá em cima, para olhar lá de cima,
não, eu fui uma das que eu não consegui mais, né? Eu estava já com dor nos joelhos, eu fiquei num patamar um pouco antes do patamar final. E a gente olhava e via subindo com aquelas mochilinhas nas costas monges tibetanos, que eles estavam indo para um templo adorar neste templo lá em cima, para cima de onde nós conseguimos chegar. E eles fazem a subida completamente a pé, né? Vão subindo, não sei, né? É algo assim, Deus preparou o corpo físico deles, eles têm treinamento para isso, porque é uma altitude imensa, né? Os templos ficam pendurados nas rochas a uma altitude, assim, terrível, né? É algo tremendo, uma experiência tremenda realmente. Mas nós não pudemos visitar o templo, porque era proibido para estrangeiros, né? Só os próprios monges que subiam para esses lugares secretos, né? Muito, muito alto. E, infelizmente, né, nós sabemos que a adoração deles é a adoração a demônios, que eles sacrificam a demônios, que eles estão enganados, completamente enganados, e fazem esse sacrifício enorme para estar ali naquele lugar alto, de onde eles influenciam e, na verdade, né, os seus cultos, as suas adorações fazem um grande bloqueio contra o avanço do Evangelho nessas regiões mais remotas, ok? E nós subimos, e depois chegou a hora de descer. Oramos ali em cima, não é? E na descida foi pior, porque nós descemos, né, todo o tempo no lombo do cavalo, e o cavalo, ele ia descendo assim, pac, 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 né? Ele ia travando, né? Ele descia freando nas patas. Então, a cada passada dele, você batia na sela, sentada ali na sela, você ia batendo. No dia seguinte, estava todo mundo andando igual cowboy, né? Todo mundo esfolado. Mas eu creio que foi tão importante nós chegarmos ali em cima, não é? Para ter esta perspectiva, para compreender a vida daquelas pessoas, como eles se consagram aos seus deuses, como eles estão dispostos a subir aos lugares mais altos da terra, buscando alcançar o seu Deus, não é? E isso é uma lição para nós. E eu vejo que, por exemplo, eu tive essa consciência que este grupo que estávamos ali, não éramos muitos, mas nós fomos um dos poucos grupos de pessoas cheias do Espírito de Deus a penetrar uma fortaleza das trevas, a estar ali clamando por salvação para todo aquele povo, para toda a China, não é? Para todo o Tibete. Nós fizemos ali uma oração estratégica, foi um local estratégico de oração, que nos custou muito a chegar àquele lugar alto. Mas Deus tem para nós lugares altos que precisam ser conquistados, que nós precisamos, como Josué, pisar nestes lugares altos e conquistar, não é? E quebrar o controle, a hegemonia das trevas que se estabelecem a partir desses lugares de altitude, estes lugares, não é, de segredo. E nossa presença ali, com certeza, perturbou muito, não é? E fez a diferença no reino do Espírito. Então, nós pagamos um preço para subir e um preço mais alto ainda para descer, não é? Mas sempre que você subir, não tem jeito, você tem que descer. O importante é que você nunca desista de subir. É que você nunca desista de alcançar os lugares altos da presença de Deus, os lugares altos da intercessão. Ainda que você pague um preço, ainda que quando você termine, não é? Aquilo que Paulo fala lá em Efésios, que é Efésios 6. Vamos ver as palavras aqui de Paulo em Efésios. Efésios 6, já.
Efésios 6, a partir do 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não é? E aí vai continuando o texto para que a gente se mantenha firme e que a gente possa se cingir com todas as peças da armadura de Deus. Mas, né, depois do dia mau, possamos permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo, não é? É lógico, né, que esse tipo de empreitada custa um preço. O inimigo, ele é furioso, não é? Mas o Senhor, Ele nos reveste, e mesmo que, né, igual descemos, ficamos todos esfolados, né, exaustos, né, comendo o que tinha para comer, às vezes não podendo nem ter, né, como tomar banho, mas isso é um preço pequeno para que você pise naquele local onde, né, só aqueles monges tibetanos andam por ali. Nós estivemos ali, nós podemos orar daquele lugar, nós podemos fazer ali a diferença. E aí não importa, né? Depois que você desce, que você tenha ficado esfolado, que parecia uma eternidade, que nunca ia chegar lá embaixo, né? Igual quando eu vim escorregando daquela montanha lá de cima junto com a chuva. Mas chega, né? A gente chega e o Senhor nos sara, e o Senhor nos cura. Quantas batalhas eu tenho entrado, quantas batalhas em favor da vida das pessoas, e muitas vezes eu, né, tenho que lutar depois as minhas próprias batalhas, até que o Senhor me coloque em condições para a próxima escaramuça, para a próxima empreitada, não é? Mas Jesus está vindo, e Ele vem para aqueles que lutaram com Ele as suas guerras. Hein? Como é esse hino mesmo, tem um louvor que fala isso. Virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que gastaram os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Amém? É para esses, nós temos falado da volta de Jesus. Ele está voltando, né? A última vez que falamos sobre isso, falamos que Ele está voltando para aqueles que desejam a sua volta, para aqueles que estão vigiando e orando, né? Vigiando para ter uma vida santa, vigiando para observar os sinais de que a volta de Jesus está se aproximando. Falar em observar os sinais da volta de Jesus Cristo, nós temos um pastor que ele é de Israel, não é? E ele sempre vai trazendo notícias do que está acontecendo ali ao redor de Israel. Nós sabemos que Israel é o relógio de Deus, então nós temos que estar observando, não é? E orando por Israel, orando que Deus possa abençoar hoje Jerusalém, proteger o povo dele em Israel, que as mãos de Deus estejam sobre Israel, embora, né, que eles ainda estão meio como Gomer, né, no livro de Oséias. Gomer não estava nem aí para Oséias, estava traindo Oséias com outros homens, não é? Israel ainda trai ao Senhor com outros deuses, mas nós sabemos, né, que vai chegar o tempo em que eles vão dobrar seus joelhos diante do Senhor. E até lá o Senhor
tem tudo sob o controle dele e Israel está nas mãos de Deus. Então, eles tinham um combate muito forte ao sul, na linha de Gaza, contra os palestinos, mas agora a batalha está começando a ser maior ao norte, nas colinas de Golã. Por quê? Porque Israel descobriu em Golã, nas colinas de Golã, uma jazida muito grande de gás, de coisas preciosas. Então, as nações já estão ali de olho para tomar de Israel e começaram a questionar a posse de Israel nas colinas de Golã. E aquilo ali no Oriente Médio é um tabuleiro de xadrez, é uma dança, não é? De peças que vão se encaixando. E esses pastores, eles vão analisando, né, de acordo com as profecias bíblicas. Eles estão ali de olho no livro de Ezequiel 37, 38, que é a guerra de Gog e Magog que vai acontecer. Essa guerra de Gog e Magog vai ser uma invasão de Israel pela Rússia, a Rússia aliançada com o Irã, com a Turquia, com o Sudão. São 5 que vão estar aliançados ali para atacar Israel, de olho nas riquezas. Você vê, né, o mistério de Deus. Israel é tão pequenininho, é um território tão pequenininho, e ainda assim, né, um território que era um deserto, eles conseguiram transformar em um jardim. Eles exportam frutas, alimentos, e agora eles descobriram também riquezas no solo, no subsolo, descobriram gás, descobriram coisas assim preciosas para as nações. E embora, né, naquele pedacinho ali que é Israel, despertou a cobiça dessas nações ao redor. Israel está exportando gás para a Europa. Enfim, isso é um mistério, né? O Brasil, você vê, nós temos tantas riquezas naturais. Agora, esses dias, eles têm falado muito do nóbio, né? Que 98% das reservas deste nóbio está no Brasil, e é uma substância, um elemento que é capaz de aumentar muitíssimo a dureza do aço. É algo de tremendo, né? Essas jazidas enormes de nóbio estão no Brasil, que se nós soubermos explorar, nós vamos ser a nação mais rica da Terra. Além disso, agora eles descobriram o grafeno, né? O grafite de lápis, o grafite do lápis que a gente escreve, reservas de grafeno no Brasil, com uma utilização científica. O grafeno ele iria revolucionar a vida da humanidade, né? Ele seria usado assim de tal maneira que você chega de manhã no seu espelho do banheiro, está lá uma tela de computador no espelho do seu banheiro, já para você ver, né, as suas correspondências, quem quer falar com você, resolver os seus assuntos enquanto escova o dente. O grafeno ele faz uma película finíssima, mais transparente. Então, uma riqueza assim absurda. E a maior parte do grafeno do mundo está aqui no Brasil, né? E nem por isso as pessoas, elas estão guerreando pelo Brasil, não estão invadindo o Brasil, pelo menos não ainda, né? Mas elas fazem isso com relação à nação de Israel. Olha que coisa, né? Israel realmente desperta a fúria do inimigo. E há uma dança de peças no xadrez ali do Oriente Médio. Ok, a Rússia, ela estava apoiando Israel contra os rebeldes iranianos que se posicionaram dentro da Síria para fazer uma base na Síria para atacar Israel. E a Rússia estava protegendo Israel, estava aliançada com Israel. Agora a Rússia mudou de posição, ou seja, a Rússia já mudou de posição. E nós sabemos que ela vai ser uma das que vai atacar Israel. Agora, por outro lado, Israel está estabelecendo relações amistosas com os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, países que sempre, né, foram contrários, são países muçulmanos que nunca admitiram de fazer qualquer acordo com Israel, estão fazendo negócios com Israel.
Então, tem que ser muito bom observador e ficar muito de olho no que é que está acontecendo ali. Ainda agora de manhã eu estava ouvindo este pastor, né, o Amir Sarfati, e um outro, e eles estavam os dois dando uma entrevista, né, ouvindo perguntas das pessoas, os dois juntos fazendo comentários. E eles estavam falando sobre Emmanuel Macron, que é o presidente da França, e que todo mundo achou, deve ser ele que vai ser o anticristo, mas que ele está decepcionando, né? Ele não está aí cumprindo os requisitos, parece que ele não será o anticristo, e eles riram muito, né? O pessoal achou muita graça, todo mundo riu, por quê? Poxa, havia uma torcida que Emmanuel fosse o anticristo, não porque nós queremos um anticristo, mas porque quando estiver surgindo o anticristo, nós sabemos que o nosso Cristo, né, vai estar voltando. É um sinal para a chegada, para a volta de Jesus que nós tanto queremos. Mas, por isso é importante, né, observar. Se você não tem conhecimento, você busca os que têm conhecimento, você pode entrar no YouTube e falar sinais da volta de Cristo e você vai ver muitos, né? Você pode, inclusive, estudar no YouTube através de tantos pregadores, aqueles que creem que o arrebatamento vai ser no começo, outros que vai ser no meio, outros vai ser no final, né, da grande tribulação. Mas tudo isso toda essa informação está à nossa disposição, mas nós devemos buscar, nós precisamos procurar. Eu estava vendo hoje de manhã, no livro de Provérbios 4, mas a minha versão lá de casa, ela estava um pouquinho diferente. Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha a cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. O que eu quero ressaltar aqui, né, que me saltou aos olhos, acima de tudo, guarde o seu coração. Um pouquinho acima, o 22. Nunca as perca de vista, guarde no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra. Então, é interessante, porque aqui está dizendo para a gente prestar atenção às palavras do Senhor, para não perder de vista, mas mesmo que você esteja com seus olhos fitos no Senhor, mesmo que você esteja focado, né, nas palavras de Deus, em andar em obediência, ainda assim, diz aqui, pois são vida para quem as encontra. Então, se nós temos que encontrar algo que você precisa encontrar, você precisa buscar, você precisa cavar, você precisa escavar para encontrar, ok? O verdadeiro sentido das palavras de Deus, ele tem que ser buscado desta maneira, não é? Você precisa se encher do Espírito, clamar ao Espírito de Deus, para que, através das palavras escritas, ele possa ministrar vida ao teu coração. Para que, através da palavra de Deus, você possa encontrar o Senhor da palavra, a própria palavra, que é Jesus Cristo. E nós, muitas vezes, né, vamos ficando sequinhos, porque nós lemos a palavra, mas não fazemos este processo de cavar, de escavar,
de encontrar, né, Jesus nas palavras, porque se encontramos Jesus, nós vamos encontrar saúde para todo o nosso ser e vamos poder, né, guardar as palavras da verdade no nosso coração. Então, a vida do cristão não é moleza, não. Você tem que subir o monte, você tem que buscar uma vista de um lugar mais alto, onde você possa ver mais longe, onde você possa vislumbrar, né, de uma maneira que você possa compreender os tempos em que estamos vivendo, olhar de cima, não é? Para que você entenda. E você precisa ficar atento aos sinais da volta de Jesus, ok? Você tem que estar nessa busca constante, estar neste alerta, nesta vigilância. E precisa buscar o próprio Senhor também na palavra. Você tem que encontrar, não é? Então, nós realmente temos aí que estar permanentemente buscando. O Senhor fala, né? Me busque de todo o teu coração, né? Me busque com toda a tua força, que você vai me encontrar. Mas o Senhor, Ele não é fácil, Ele é pedra de grande valor, Ele é tesouro escondido, e por isso nós não podemos ter descanso, né? Para que nós possamos, sim, ter esta vereda do justo, né? E ser como esta luz da alvorada, que vai rompendo as trevas a cada manhã, né? O sol vai lutando aí contra a escuridão, para que possa brilhar cada vez mais até a plena claridade do dia. Nós temos aí uma batalha constante. Constantemente precisamos nos revestir de toda a armadura de Efésios 6 para prevalecer no dia mau, não é? Para estarmos prontos para quando o Senhor vier nos buscar, ok? Eu creio que eu estou diante de uma geração que se posiciona radicalmente contra o pecado. Não, vocês não ouviram. Eu creio que eu estou diante de uma geração que se posiciona radicalmente contra o pecado. Eu creio que eu estou diante de uma geração que quer saquear o inferno e povoar o céu. Se você faz parte dessa geração, eu vou contar até 3. E no 3, nós vamos bater a nossa cabeça no teto. E você vai ter a oportunidade de dizer para todo mundo: quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Quem é o seu... Muito bem. Essa aqui eu não tinha colocado na minha lista, não, mas ela entrou. Ok? Eu espero que você faça parte desta geração, não é? Que está lutando também contra o pecado, ok? Lutando pela sua santificação. Nós aqui, né, no Ocidente temos as nossas lutas, mas a Igreja do Oriente está grandemente perseguida e também está numa luta terrível. Eu vou ler para vocês aqui da revista Portas Abertas o testemunho, ok? Lá da Nigéria, viúvas da Nigéria. Vamos lá. No momento em que suas forças chegavam ao fim, Deborah encontrou esperança em uma sessão de aconselhamento pós-trauma. Após perder o marido, sobrecarregada pelo sofrimento e sem nenhuma perspectiva de vida, ela precisava, né, dessa ajuda. Agora, porém, ela pode sorrir novamente e compartilhar. As lágrimas que derramo hoje são lágrimas de alegria. A história de Deborah soa parecida com a de inúmeras viúvas africanas. Seu marido foi morto em 2008 em sua cidade natal,
no nordeste da Nigéria, quando extremistas islâmicos abriram fogo contra os cristãos. Deborah conseguiu envolver seu bebê e juntos fugiram dos agressores. Segundo costumes locais, a família do marido tem o dever de cuidar da viúva e dos filhos. Mas o que acontece geralmente é o oposto. As mulheres enlutadas, elas são roubadas e depois perseguidas pela família e deixadas à própria sorte. A trágica e desesperançosa história se transformou quando Deborah foi a um encontro para viúvas vítimas de perseguição, que foi promovido pelo Portas Abertas. E ela disse: lá eu conheci muitas outras viúvas como eu e percebi que não estou sozinha. Sou muito grata pelas pessoas que nos aconselharam, pela maneira que conversaram conosco e por mostrarem preocupação. Pessoas que nem conheço agora cuidam de mim. Quando penso nisso, vejo que Deus está vivo. Agora, as lágrimas que derramo são de alegria, conta. A igreja na África é a igreja que mais cresce em todo o mundo. Mas essa igreja é também uma das que mais enfrenta perseguição. Dentre os 50 países onde os cristãos enfrentam mais pressão por causa da sua fé, mais de 10 dessas nações fazem parte dessa região, como a Nigéria. Nós vimos esses dias que o presidente Trump ia fazer uma intervenção lá na Nigéria, né? Ia mandar uma equipe para lá, de tanto cristão que eles estavam matando. Ele ia mandar uma equipe para ver o que estava acontecendo e ia cobrar do presidente da Nigéria. Cristãos precisam de apoio emocional e prático, especialmente as viúvas que perderam o marido por causa de sua fé em Jesus Cristo. Hoje, o que Deborah recebe vai além do aconselhamento pós-trauma. A ajuda também é prática, suprindo financeiramente suas despesas básicas. Antes, ela disse, eu não conseguia me manter e não tinha quem me aconselhasse ou me confortasse. Agora, a minha vida é completamente diferente. Colaboradores da Portas Abertas me apoiaram com alimentos e depois que meu bebê cresceu, recebi ajuda para pagar as taxas escolares. Eles transformaram minha vida e transformaram minha história. Então, eu não sei mais o que dizer a não ser obrigada. Então, eu tenho uma família, não é? Que o Senhor me responsabilizou, que é uma viúva da África com seus 2 filhos. E ela teve que fugir de Ruanda. A Maria, o que eu tenho falado sempre nela aqui com vocês, ela fugiu de Ruanda com esses 2 meninos e conseguiu um abrigo político no país vizinho durante certo tempo, mas depois ela foi encontrada pelo pessoal de Ruanda e deixaram ela quase morta, quebraram os dentes dela, deixaram amarrada, não é? E ela foi encontrada, então, e foi libertada e levada para o hospital, e dali eles tiveram que fugir. Ela com as crianças fugiram, né, rapidamente. O primeiro lugar que houve possibilidade foi a Índia. Então, ela foi parar na Índia, onde existe um grande preconceito contra os negros, não é? Preconceito religioso, ainda mais que eles são cristãos, e porque eles não fazem parte de nenhuma parte da divindade, né, dos hindus, né? Então, eles seriam para baixo do pé da divindade. Muitas vezes foram ofendidos pelas crianças, pelas pessoas lá na Índia, né, que olhavam para eles e falavam, vocês são macacos. Até mesmo dentro da igreja cristã eles ouviram isso. Sofreram muito ali na Índia e eles não podem trabalhar, não conseguem trabalhar, né, porque às vezes que tentamos não deu certo, eles não têm permissão para trabalhar na Índia. E foi uma luta muito grande. Eu tenho caminhado com esta família já há quase 8 anos que o Senhor tem me tocado em pessoas e essas pessoas me ofertam para ajudar essa viúva com seus filhos a sobreviver ali na Índia, né? Eu os conheci quando eu passava pela Índia em 2011, segunda metade de 2010, 2011, acho que foi em julho de 2010, tem quase 8 anos, né, que de maneira milagrosa eu tenho sustentado esta família. Quando uma pessoa para de ajudar, Deus toca em outras, né, para me ofertar, para que eu possa continuar sustentando. E eles estão dando muito frutos ali na Índia, porque apesar de tudo isso, eles foram caminhando, não é?
e hoje eles estão sendo usados por Deus de uma maneira tremenda. Recentemente, eles mudaram de casa e essa nova vizinhança acolheu, né, a Maria com seus filhos de uma maneira tremenda. Estão convidando eles para irem, né, nas suas festas, convidando já a Púdia. Eu pedi para vocês orarem para a Púdia, porque a Púdia está se convertendo e já levou ontem Maria para conhecer a sua Didi, que é a sua irmã mais velha. E elas estiveram ali conversando. E é muito interessante, porque a africana Maria, né, ela foi visitar essa família hindu e ela perguntou para elas por que é que eles não gostavam de cristãos. E foi assim terrível, né, o que ela teve que escutar. Por que os hindus não recebem a Jesus Cristo como seu Salvador? Primeiramente, pelo testemunho que os cristãos dão ali na Índia. A primeira coisa é que eles comem a carne de vaca. Então, isso escandaliza os hindus, porque eles adoram a vaca. E eles se sentem ofendidos porque os cristãos comem carne, né? Comem a carne de vaca, comem carne de animal, eles se sentem ofendidos. Quando nós estávamos ali na China e nós tínhamos que alcançar muçulmanos para Jesus, nós abdicamos totalmente de comer carne de porco, porque isso é um escândalo para eles. Eles não comem carne, nem assim, se uma panela um dia foi usada para cozinhar carne de porco, eles não vão querer comer naquela panela. Então, eu tinha uma missionária brasileira, amiga minha, que uma menina muçulmana foi morar na casa dela, e ela estava levando essa menina para Jesus. Então, um dia ela foi escondida na minha casa, porque ela estava morrendo de vontade de comer um bife de porco. E ela foi lá em casa para a gente poder fazer aquele bife de porco escondido, para ela poder comer, né? Uma linguiça, uma coisa qualquer que ela gostava. Na casa dela, ela não podia, não é? Para não escandalizar. É aquilo que Paulo fala: se comer carne escandaliza seu irmão, então não coma. Então, os cristãos estão ali e eles não estão nem aí para os hindus. Isso ofende, não é? Além dessa coisa de comer carne, eles falaram de líderes, dos líderes indianos, que eles recebem dinheiro dos estrangeiros e vão para as comunidades pobres, e eles veem a ajuda, né, que a igreja dá nessas comunidades pobres. Eles veem como que eles usassem esse dinheiro como propina para subornar os hindus para se converterem ao cristianismo. Eles encaram, né, essa ajuda como se eles estivessem subornando os mais pobres com o dinheiro que eles recebem do Ocidente, que eles recebem dos estrangeiros. Até aí tudo bem, isso é falso, não é? Mas tem coisas verdadeiras, né? É um escândalo, o testemunho dos cristãos. Eles também não se aproximam dos hindus. E ela falou: aqui em frente tem uma família morando aqui, eles são cristãos, eles nunca olham nem para a nossa cara. Então, eles se sentem também rejeitados pelos cristãos. E essa a missionária, né, a Maria, africana, ela falou para mim: imagina o que os hindus estão pensando do testemunho do pastor fulano de tal. Esse pastor fulano de tal, ela vem tentando ajudá-lo, mas ele espanca a esposa. Ele faz coisas terríveis, não é? Ele é terrível, acho que às vezes até bebe, né? Ele espanca a esposa, ele espanca os filhos. Então, há uma dificuldade de levar os hindus para Jesus por causa do mau testemunho dos cristãos, né? Na verdade, então, eles não se tornaram cristãos, eles se tornaram anticristos, anticristos, porque eles estão sendo pedra de tropeço, impedindo que esses pequeninos, que esses hindus que não têm nenhum entendimento, que eles possam chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, é preciso que a gente veja bem como está a nossa vida. Se você diz que você é crente, que você é um seguidor de Cristo, como é que você vive? Qual é o seu testemunho? Será que você não está escandalizando aqueles que poderiam se converter? Será que a igreja brasileira também não está escandalizando aqueles que poderiam se converter com a sua ambição, com a sua avareza, com
porque está voltada para o dinheiro, para ganhar dinheiro, né? A maioria das lideranças, elas não querem ir embora lá para o Nordeste, para lugares onde não tem um bom dízimo. Não, eles querem viver bem agora e aqui neste mundo, não querem pagar o preço. E o missionário, o pastor missionário, é aquele que paga o preço. Ele vai embora para onde Deus o enviar. Assim são os missionários, não é? E ele come o que tiver lá para comer e ele vive como der para viver. Isso são os enviados do Senhor, os que ficam nos grandes templos, vivendo em opulência, se enriquecendo à custa das ovelhas. Esses não são cristãos, são anticristãos, são pedra de tropeço, são escândalo para a igreja do Senhor. E Jesus avisou, é melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e pulasse dentro de um rio para você ficar lá enterrado no fundo do rio, do que você ser um escândalo para os meus pequeninos, escândalo para a obra do Evangelho, não é? Quantos estão escandalizados, quantos se afastaram, não é? Daquilo que se chama igreja, quantos se afastaram de Jesus porque foram fracos, né? Não estavam ainda fortes para se apegar somente com Jesus Cristo, dependiam do seu testemunho, dependiam do seu amor. É o que eu falei, né, para esta irmã Maria. Falou, olha, só o amor cobre multidão de pecados. Só o amor vai ser capaz de trazer os hindus para Jesus. Porque se eles forem olharem essa multidão de pecados, eles não vêm. Então, ela fez uma pergunta para esta família que estava recebendo ela ali, né? Ela falou assim, e eu e meus filhos, o que vocês pensam de nós? Nós somos cristãos, o que vocês pensam de nós? E eles falaram, não, mas vocês são diferentes. Não, vocês são diferentes, né? Vocês, a gente vê que vocês têm amor por nós, né? Que vocês se importam, que vocês querem o nosso bem. Porque uma das mágoas que eles têm contra os cristãos é que os cristãos acham assim, só nós somos amados de Deus, né? Deus não se importa com vocês, Deus não ama vocês, nós somos os escolhidos. Nós somos os privilegiados. O mesmo erro, não é, que Israel cometeu com relação aos gentios. Porque Israel, com relação aos gentios, ele tomou essa postura, né? Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos os privilegiados, né? Nós somos a elite de Deus. Vocês são ralé. Vocês são gentios. Vocês não são nada. Vocês são pecadores. Nós somos puros, nós somos santos. E Jesus, né, falando para eles, vocês não são nada disso, vocês são hipócritas, né? As prostitutas vão entrar no reino antes de vocês, ok? Então, a igreja muitas vezes comete este erro, está cometendo este erro lá na Índia, em vez dela ser humilde, não é? Dela perceber, né, que Deus ama os hindus, que Deus ama os pecadores, né, que nós já fomos pecadores como eles, que nós já estivemos em trevas como eles, e procurar se identificar, e procurar abaixar, né, chegar na altura deles para resgatá-los para Jesus. Assim como Jesus fez conosco, que desceu dos céus, se rebaixou, né, se humilhou, abriu mão de todas as coisas para chegar até nós em nossa fraqueza e nos resgatar para Deus. Essa tem que ser a postura da igreja, na Índia, aqui no Brasil, seja onde for, ok? Nós não somos mais importantes que os demais, mas nós somos, sim, responsáveis por testemunhar que existe um amor maior, que Deus se importa com os perdidos, se importa com a igreja perseguida. Estamos já nas nossas últimas palavras. Um beijo para todos vocês. Ok, mas vamos antes encerrar orando pelo Brasil. Eu ouvi a notícia de que o presidente Bolsonaro não vai poder fazer a cirurgia por enquanto, né, para colocar aquela bolsa para dentro, porque ele está com uma infecção intestinal ainda. Então, vamos orar, porque tem muita feitiçaria contra ele para que ele morra, não é? Por isso, precisamos estar atentos em oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, clamamos pela vida do presidente Bolsonaro.
repreendemos esta infecção no intestino. Repreendemos toda a seta que o inimigo está lançando contra ele e contra a família dele. Quebramos toda a feitiçaria, Senhor. Toda obra das trevas, Pai. Todo espírito de morte enviado, todo espírito de enfermidade contra Bolsonaro, contra a sua família, contra os líderes que ele tem escolhido, contra o teu povo em toda a terra, que caia por terra, Senhor. Toda obra do maligno, que o Senhor proteja o seu povo, que o Senhor guarde o seu povo, que o Senhor esteja, Senhor, nos dando saúde para te servir. Papai querido, nós clamamos pelo teu socorro, pela tua providência, também sobre a tua igreja perseguida, que sejam fortalecidos. Toma a irmã Maria em tuas mãos e os filhos dela, Senhor, para que eles estejam protegidos ali. Toma a pastora Mona no projeto Asra com as crianças lá na Índia. Eu estou aguardando a sua contribuição. Precisamos mandar uma contribuição maior neste final de ano, ok? Porque Deus está fazendo grande obra através do projeto Asra, através da irmã Maria. E nós estamos aqui na retaguarda para colaborar, para sustentar em oração e para sustentar com a nossa contribuição, ok? Você vai gastar muito em roupas, em festa, em comida. Separe aquilo que é para a expansão do reino de Deus. Pode colocar nas minhas mãos, porque eu vou fazer chegar aonde é mais necessário para a obra de expansão do Evangelho. Ok? Fiquem na bênção, fiquem na graça do Senhor Jesus e orem por mim, porque eu necessito das suas orações. Amém? A bênção de Deus esteja sobre cada um de nós. Bom dia, querido.